Obrigada. Então, bom dia a todos e todas. Queria iniciar assim agradecendo muito o convite, uma honra muito grande ter recebido esse convite. Queria agradecer à presidência do Sindicato dos Médicos e também o pessoal que ontem me recebeu, em nome do Sindicato dos Médicos, Gustavo, Raquel, o Nicolás. Então, muito obrigada a Gisele, que também providenciou passagens. Queria agradecer a todos. E queria, então, começar, assim, sem mais delongas, né, sobre esse nosso tema. Meu objetivo, eu vou listar aqui os objetivos, mas, na realidade, eu queria conversar também um pouco, aproveitar a presença de muitas entidades médicas aqui presentes, para a gente conversar um tema, que é esse da remuneração por procedimentos, o tema das tabelas, o tema de como que nós podemos ou não podemos pensar sobre isso, como que a gente poderia, talvez, avançar um pouco no conhecimento e na própria ação prática em relação a isso. Então, são esses os objetivos formais. Eu fiz um roteiro, que é um roteiro longo, eu espero dar conta desse roteiro longo, mas, de qualquer maneira, minha pretensão seria que a gente pudesse, nessa manhã, conversar bastante aprofundadamente sobre esse tema da assistência suplementar no Brasil e, de certa maneira, também o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, não é? Porque os Estados Unidos é o país que tem o maior sistema de plano de seguro de saúde no mundo e está realizando uma reforma nesse momento. O presidente Obama está realizando uma reforma do sistema de saúde, eu acho que é importante, porque nos inspira a pensar sobre o nosso próprio sistema. Bom, aqui eu acho que o doutor Cid já falou sobre isso, né? Na realidade, a gente tem uma proporção, a nossa capacidade instalada no Brasil, ela é essencialmente privada. Nós temos muito mais recursos privados do que públicos. Isso, tradicionalmente, nesse momento, essa informação mais recente, do ano 2005, a gente tem 61% dos hospitais privados no Brasil, 66% dos leitos são privados, das unidades de diagnóstico e terapia nem se fala, porque quase todas as nossas unidades de diagnóstico e terapia são privadas. Os nossos médicos, isso aqui são postos de trabalho médicos, postos de trabalho. Mais de 50% dos postos de trabalho são em estabelecimentos privados. Agora, em relação aos enfermeiros e auxiliares de enfermagem, vocês reparem que inverte. Enfermeiros e auxiliares de enfermagem predominam no setor público. Isso não acontece com a nossa categoria, que é a categoria médica. Eu acho que isso... eu vou passando essas informações e a gente vai tentando depois conversar por quê, né? E aqui, assim, na realidade, os hospitais não são só privados, a gente sabe disso, nem poderia. Eles são híbridos, eles são públicos e privados, o doutor Cid se referiu a isso. Então, a gente tem um grande número de hospitais que são hospitais filantrópicos ou privados, mas que são conveniados com a rede SUS. A gente tem hospitais públicos que também atendem planos privados de saúde, e isso é uma confusão danada. Por quê? Porque a gente olha, a pessoa tem cara de privado, mas é público, ou tem cara de público, mas é privado. Então, é mais ou menos assim que acontece no Brasil, né? Então, as unidades ambulatoriais, elas são predominantemente públicas, e as unidades de diagnóstico e terapia continuam predominantemente públicas. Os médicos, isso é um nosso milagre brasileiro, né? Como que, num país de renda média, 70% dos médicos têm consultório privado, atuam em consultórios privados, exercem atividades em clínicas privadas. Esse milagre que nenhum estrangeiro entende, nenhum estrangeiro, quando chega no Brasil, entende que a maioria dos nossos médicos atue no setor privado, ele está dado, evidentemente, pela assistência médica suplementar. Né? Esse milagre é sustentado pelos planos de seguro de saúde. Na realidade, antes não era assim. Antes, que eu me refiro nos anos 50, nos anos 70, os médicos tinham um consultório particular, mas era uma atividade muito residual. A maioria dos médicos trabalhava muito mais no setor público do que no setor privado. Essa realidade é uma realidade contemporânea. E aqui também o que acontece? Qual é o problema? O problema é que, com o plano de saúde, a vida de quem tem plano de saúde vale, no mínimo, 4 vezes mais do que a vida de quem não tem plano de saúde. Quem tem plano de saúde tem mais possibilidade de ter acesso, de gastar dinheiro com saúde, do que quem não tem plano de saúde.
Isso é assim, uma coisa, é um vetor de iniquidade permanente no sistema. E está aí. É claro que isso tem a ver com a nossa remuneração também. Os planos de saúde remuneram 4 vezes mais do que o SUS. Não é? Então, todo esse recurso alocado no sistema privado, ele reverte para o padrão nosso de remuneração. É claro que há exceções, mas quem de nós é só puro? Puro, que eu digo, é assim, só trabalha no setor público, só trabalha no setor privado. Na realidade, a maioria de nós é misturado, não é isso? São pessoas que trabalham no setor público e também trabalham no setor privado. Tem 2 vínculos públicos e também tem consultório. Tem 3 vínculos públicos e também tem consultório. Mais ou menos essa é a vida média de um médico brasileiro, não é? Ele tem múltiplos vínculos públicos e privados. Então, isso traz consequências gravíssimas para a população. Menos importante do que a nossa remuneração é a consequência que isso tem para o padrão assistencial dos brasileiros e brasileiras. Não é à toa que nós somos a 6ª economia do mundo e nós estamos no 100º lugar em mortalidade infantil. Não é? Com isso, assim, a gente não consegue avançar nos indicadores de saúde, dada a imensa desigualdade que a gente tem na saúde gerada por esse modelo. E aqui, mais ou menos, essa representação. É que a gente foi num congresso em Cuba e ninguém conseguia entender o sistema de saúde brasileiro. Então, nós fizemos essa mandala, essa espécie assim, de uma coisa que, para nós, é óbvia, mas que, para um estrangeiro, é muito estranho. Por quê? No Brasil, se a gente disser assim, o sistema de saúde é público, nós temos o sistema de saúde universal, estaremos mentindo? Não. Estaremos falando a verdade, porque nós temos um SUS público. E se a gente disser que o sistema de saúde é privado, estaremos mentindo? Não, porque o sistema de saúde é privado. Na realidade, então, o sistema não é público nem privado, ele é tudo junto ao mesmo tempo, não é? Assim, o que a gente tem é um híbrido, a gente não tem nem sistema público nem sistema privado, a gente tem um tudo junto e misturado. Esse tudo junto e misturado que é uma singularidade em termos de sistema de saúde. No mundo, em geral, ou os sistemas são públicos ou eles são privados. E o Brasil tem um sistema público e privado simultaneamente. Não é? E, mais ou menos, isso, para nós, isso é comum, é assim que é. Mas esse sistema é um sistema extremamente singular em termos do que a gente encontra em outros países. E aí fiz essa confusão aqui, mas só para a gente entender que, na realidade, é uma confusão muito grande mesmo, não é? E tudo que é confusão, tudo que é muito confuso é porque é proposital, né? Ninguém pode imaginar que haja uma confusão tão grande como essa que não seja proposital. E aqui, só as famílias brasileiras gastam pagando plano de saúde, pagando medicamento, pagando direto para o médico, fazendo coparticipação, não é? Porque não tem plano de saúde que exige que a pessoa pague. Então, essas são as famílias brasileiras. As empresas de plano de saúde, elas pagam para os médicos, elas pagam para os hospitais públicos, tem hospitais públicos que têm dupla porta. Então, as empresas de plano de saúde, olha, veja isso, olha a confusão. Empresa de plano de saúde paga para um hospital público. Eu me refiro especialmente ao Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo, Hospital de Clínicas da Universidade do Rio Grande do Sul, né, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é o hospital universitário. Todos esses hospitais têm dupla porta. São hospitais públicos pagos por empresas de plano de saúde. As empresas de plano de saúde pagam para os hospitais privados, enfim. E o governo, né, o Ministério da Saúde e as secretarias pagam para todos também. É porque o Ministério da Saúde paga para hospitais privados, o Ministério da Saúde... Nós ainda temos o famoso Código 7, vocês sabem disso, né? O pessoal mais jovem talvez não saiba, mas o Código 7 é uma aberração brasileira, uma jabuticaba podre, estragada, que é o fato que nós, antes dessas sensacionais lideranças médicas que nós temos, que eu vou nominar aqui na figura do Dr. Cid, nós tínhamos lideranças médicas, que eram lideranças médicas extremamente amesquinhadas no papel das nossas entidades médicas e que conseguiram uma conquista, entre aspas, chamada Código 7, que é o médico ganhar direto na sua conta, pelo atendimento prestado em unidades conveniadas.
Então, olha só, é uma relação direta do Ministério da Saúde com cada médico. Isso, imagina-se em termos de um país com 190 milhões de pessoas, com mais de 300 mil médicos, que sistema de saúde fragmentado que a gente, então, conseguiu constituir ao longo desse tempo, né? Bem, e aqui um pouco do histórico, né? A gente conversava ontem no jantar, e o doutor Cid se referiu a isso. A primeira empresa de plano de saúde no Brasil, ela foi, de fato, criada em 1967, foi a Policlínica Central, foi uma empresa criada para fazer um convênio na Volkswagen de um estrangeiro, um médico estrangeiro, e que estabeleceu essa empresa numa pequena empresa. E essas empresas elas vendiam serviço para a Previdência Social. Olha só, gente, no início, as empresas elas não vendiam plano individual. Elas vendiam plano para a Volkswagen, para a Mercedes-Benz, para a Arno, para a Valita, para as empresas empregadoras, naquele momento, especialmente multinacionais, que estavam se instalando em São Paulo. Não é? Porque, nessa época, no final dos anos 60 e durante os anos 70, a gente tem um processo de industrialização acelerado no Brasil. Então, essas empresas elas eram totalmente financiadas pela Previdência Social. É aquele fenômeno que o doutor Cid se referiu. O regime militar estimulou, incentivou praticamente, foi o pai e a mãe e a ama de leite dessas empresas que surgiram nesse momento. Então, e aí, quais foram as empresas que surgiram? Não é? As medicinas de grupo, que hoje a maior medicina de grupo é a Mil, mas a Mil não surgiu nesse momento, mas a Golden Cross, várias empresas de medicina de grupo surgiram nesse momento, a Policlínica Central, a Intermédica, a Sancil, a Medial, várias empresas elas foram estimuladas pelo regime militar, e as cooperativas médicas, que as cooperativas médicas elas são contemporâneas das medicinas de grupo. A ideia era assim, já que vai ter medicina de grupo, vamos nós, médicos, pelas nossas entidades, criar cooperativas para competir com as medicinas de grupo. Isso também é outra jabuticaba, porque não há nenhum país no mundo que tenha uma cooperativa de trabalho médico como é a Unimed. Porque a Unimed ela acaba sendo uma empresa que também é uma entidade médica, não é? Ela também é um tudo junto e misturado, porque a gente não consegue saber exatamente quais são os limites entre as Unimedes e as próprias entidades médicas. Por quê? Porque elas surgiram no âmbito das unidades médicas. As Unimedes elas foram criadas por dentro das entidades médicas, nesse momento, em 1970. Então, é um sistema muito difícil de ser compreendido, não é? Porque, ao mesmo tempo, olha só, a gente é contra o empresariamento, nós, médicos, nós somos contra o empresariamento, mas nós criamos uma empresa. Eu não sei se fica claro para vocês a profunda ambiguidade das nossas entidades médicas naquele momento, não é? E essa herança que nós trazemos até hoje. Então, nós, profissionais de saúde, nós médicos, nós somos simpáticos às Unimedes, por um certo romantismo, por uma visão, as Unimedes são mais, mas, na realidade, as Unimedes elas se comportaram tal como qualquer outra empresa naquele momento, não é? E aqui, então, a gente vai fazendo isso vai crescendo, as empresas Petrobras, Furnas, vão credenciando médico, então a gente também entra com essas empresas, as empresas que são empresas modernas naquele momento, também assumem essa modalidade de credenciamento de médicos, e daí os médicos vão podendo atuar em consultório médico, não é? Esse milagre dos 70% dos médicos que atuam em consultório médico está dado por isso, não é? E a rede de serviços próprios também credencia médico, todo mundo credencia médico. A Previdência credencia médico, a Petrobras, Furnas credencia médico, as empresas de medicina de grupo credenciam médicos, as cooperativas médicas credenciam médicos, e, enfim, todos os médicos podem ser credenciados. Quando eu me formei no ano de 1980, era só a gente deixar o currículo, era só a gente passar numa empresa, deixar o currículo, que a gente estava imediatamente credenciado. Hoje em dia, vocês sabem, a maior dificuldade para um jovem médico ser credenciado, não é? Chega a ponto de, em Belo Horizonte, para um médico ser credenciado pela Unimed, ele tem que fazer concurso público. Concurso público, e depois pagar R$40 mil de cota para ele entrar, ele ser credenciado
pela Unimed de Belo Horizonte. A coisa mais difícil do mundo hoje é um médico ser credenciado por uma empresa, ele tem que fazer pessoa jurídica, tudo isso também que o doutor Cid se referiu, não é? Assim, mais antigamente era assim, a gente passava, deixava o currículo e, imediatamente, ninguém perguntava se tinha residência, se não tinha residência, estava imediatamente credenciado. Então, mais ou menos foi esse momento, não é? E aqui, então, a gente tem uma especialização dessa rede, né? Aos poucos, a gente vai tendo uma especialização. Quem é que atende Petrobras? Quem é que atende a empresinha de plano de saúde de fundo de quintal? Quem é que atende a Unimed daquela cidadezinha pequenininha? Quem é que atende a Unimed paulistana? Isso tudo foi gerando uma especialização. São redes, então, bastante diferenciadas. E hoje, né? Quais são as características hoje? Só para a gente, então, acabamos o histórico. Hoje a gente tem grandes empresas, esse mercado de assistência suplementar. E aí eu queria, assim, até fazer um diálogo com as entidades médicas. O mercado de assistência suplementar, ele não é mais de fritar bolinho. O mercado de assistência suplementar hoje ele está completamente financiarizado. São empresas com ações abertas no mercado. O dono da Amil é um dos 200 homens mais ricos do mundo, publicado pela revista Forbes. As empresas de plano de saúde não são mais aquelas que eram empresas formadas por grupos de médicos, por médicos empreendedores. Não é assim. A gente tem uma distância muito grande, eu vou tentar demonstrar isso desse passado. Bom, então a gente tem isso, né, 47 milhões de brasileiros com plano de saúde. Eu não concordo com aquela primeira, com a doutora Nayara, eu penso que esse mercado está crescendo, ele não está diminuindo, ele não está estagnado. Com essa ascensão do segmento C e D, a gente tem muito mais brasileiros que estão se vinculando a planos privados de saúde. Na realidade, estima-se hoje que a gente pode chegar a 60% da população brasileira com um plano privado de saúde. Essa estimativa é a estimativa com a qual as empresas trabalham. As empresas dizem, chegaremos a 60% da população com plano de saúde. E é isso que justifica que elas abram o capital na Bolsa de Chicago, etc., etc. A ideia é que o Brasil é um Brasil que cresce economicamente, que tem estabilidade democrática e que vai ter um mercado imenso de plano de saúde. Hoje, nós já somos o segundo maior mercado de plano de saúde do mundo. Brasil, vou repetir, o Brasil é o segundo maior mercado de plano de saúde do mundo. Portanto, nós não estamos lidando com médicos, nós estamos lidando com grandes empresas, nós estamos lidando com uma outra lógica, inclusive, de capitalização, de inserção no capitalismo internacional e tudo mais. Bem, aqui são as modalidades que nós temos, né? Eu não preciso falar sobre isso, a medicina de grupo continua dominando o mercado, e depois a gente tem as cooperativas, a autogestão, as seguradoras, não é? E duas empresas, o doutor Cid também já se referiu a isso, duas empresas são responsáveis por mais de 10% dos contratos. Os planos individuais estão diminuindo. Na realidade, o nosso presidente da ANS, o Maurício Sesquim, entre as resoluções da ANS, ele criou o chamado falso plano coletivo, né, que é o plano por adesão. Todo mundo adere ao falso plano coletivo, e esse falso plano coletivo é um problemão danado, ele é mais barato, entretanto, atuarialmente, ele tem uma insustentabilidade dramática, e é com esse falso plano coletivo que esse mercado tem ampliado muito. Então, a gente está diminuindo o número de pessoas, de indivíduos que têm plano de saúde, e está aumentando o número de famílias que criam uma pessoa jurídica para ter plano de saúde, ou então pessoas que aderem a planos de saúde de outras empresas, não é? E aqui, na realidade, como é que funciona o nosso mercado? Como é que é a dinâmica do mercado? Eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso, inclusive a gente tem conversado muito sobre isso com os estudantes de medicina. Não existe um só mercado no Brasil. Pelo menos, a gente pode identificar 3 mercados. Aquele mercado VIP, executivo, ouro, etc., que é o que todo mundo considera que é um mercado. Aquele não atende sequer 5% das pessoas que têm plano no Brasil. É o pessoal que tem direito ao Einstein, auxílio libanês, são esses planos da Almint, o plano da Link, são planos para executivos de empresas, de empresas multinacionais. Ora, os médicos que estão nesse mercado não estão no terceiro.
Não é o mesmo mercado, são circuitos completamente diferenciados. Completamente diferenciados. Qual é o problema para os pacientes? O problema para os pacientes é que os pacientes têm que ser atendidos de acordo com a condição de gravidade e não de acordo com o status do plano, concordam? Um médico que é mais experiente, um médico que ele é capaz de atender melhor, que ele tem mais experiência, que, enfim, que ao longo da sua vida profissional acumulou conhecimentos, ele tem que ser o médico que atenda os pacientes graves. Não pode ser ele o médico que não atende pacientes graves. Então, quando a gente chega no Sírio-Libanês ou quando a gente chega no consultório do Dr. Khalil, por exemplo, a gente não vai encontrar um número grande de pacientes graves, ao contrário. No Sírio-Libanês, nós vamos encontrar várias gestantes que não têm risco, internadas no Sírio-Libanês. Não sei se fica claro para os senhores qual é o problema. Quem é que paga essa conta? Quem é que paga o fato de um hospital, considerado hospital de primeira linha, não ser um hospital que é de referência para os pacientes mais complexos no Brasil, não é? Então, esse é um sistema completamente bagunçado do ponto de vista da hierarquização. É uma hierarquização que ela não obedece os critérios clínicos. É uma hierarquização que obedece, que ela está só determinada pelas condições de pagamento. E isso, para o sistema de saúde, não existe sistema de saúde pior do que esse. É um sistema de saúde, inclusive, de péssima qualidade, péssima, em todos os mercados. Por quê? Porque uma gestante que não tem risco não deve ser atendida no Sírio-Libanês, não deve. Não deve. Pode ter infecção hospitalar no Sírio-Libanês, não é um ambiente adequado para atender pacientes que não têm risco. É um hospital que tem 8 tomógrafos, 3 equipamentos de ressonância magnética, nós não precisamos aumentar o custo desse procedimento, não é? Esses pacientes podem ser atendidos com melhor qualidade, com menor custo, com mais eficiência em outros estabelecimentos. Então, esses são os mercados, e isso é um problema enorme. A ideia dos meus alunos, eu sou professora da faculdade lá, enfim, essa que todo mundo, nós nos formamos, né? Assim, vários de nós aqui nos formamos nessa Faculdade Nacional de Medicina. Os alunos acham que eles vão ter uma carreira assim, eles começam pelo básico e chegam no VIP. Não é assim. Na realidade, essa carreira é chamada sócio-mercado, né? Nós conformamos o chamado sócio-mercado. Essa é uma carreira que ocorre por prestígio, não por mérito. Não tem concurso público para a gente ser médico de lá ou de cá. As pessoas vão ser médicos se forem filhos daqueles médicos. Quem são os médicos de São Paulo, que são os médicos VIPs? Os filhos dos médicos VIPs. Não é? Quem são? Enfim, então, essa falsa é uma mitologia que, aos poucos, a gente vai podendo escolher o convênio, aos poucos a gente vai se livrando dos convênios ruins, ficando só com os convênios bons, até que, um dia, a gente se livra completamente dos convênios e vai ter um consultório. Isso não é real. Não é real. Ou isso é início de carreira, né? Isso não é fim de carreira. Quem inicia a carreira atendendo vários convênios, possivelmente terminará a carreira atendendo vários convênios, não é? Então, essa acho que é uma coisa que nós temos que falar claramente, e a gente tem que claramente ser contra. As entidades médicas têm que ser contra essa estrutura de mercado. Essa estrutura de mercado ela é absurda. E vamos falar mais sobre isso, não é? E aqui, só para, assim, eu deixo para depois, senão eu vou me prolongar muito, mas as empresas, elas fazem assim o que elas querem. Esse trabalho a gente fez, é um trabalho científico que está publicado. Uma empresa ela tem uma taxa de revascularização do miocárdio, por exemplo, 4 vezes menor do que a outra. Como assim, não é? Como assim? É porque é uma contenção de utilização de serviço absurda. Vocês já repararam como é que o paciente sofre? Primeiro, tem que pedir autorização, depois tem que pedir uma segunda opinião, depois, enfim, ou o paciente morre, ou desiste, ou paga, ou enfim, não usa o plano para aquele procedimento, né? A gente sabe exatamente qual é o processo, essa via crucis que os pacientes passam. Bom, aqui é para demonstrar assim, o governo fala assim, todas as mulheres brasileiras devem fazer mamografia.
Não tem equipamento para todas as mulheres brasileiras fazerem mamografia. Não tem ressonância nuclear magnética. É mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um paciente ambulatorial fazer uma ressonância magnética pelo SUS. Por quê? Porque todos os equipamentos estão alocados em estabelecimentos privados e eles são reservados para quem tem um determinado tipo de plano de saúde. Não é para qualquer plano de saúde. É para o plano de saúde, pelo menos, médio. O plano de saúde Ziriguidum também vai ter dificuldade, né? Então, a gente tem o plano de saúde, assim, o que eu chamo de plano de saúde Ziriguidum, vocês estão entendendo perfeitamente bem o que é, né? E aqui, essa diferenciação de preços, que é dramática, que eu também faria um apelo para a gente conversar sobre isso. Não faz sentido que o plano tenha um preço e o SUS tenha outro preço. Isso tem que ser uma bandeira nossa. Esses preços têm que ser iguais. O preço, o médico, na sessão anterior, vocês estavam assim, até vocês estavam preocupadas assim, como que a gente cobra R$50 a consulta para a empresa de plano de saúde e depois a gente cobra, sei lá, R$600 pelo atendimento particular. Mas, veja bem, o problema é anterior a esse. Como que o SUS paga? Como que o SUS paga 4 vezes menos do que um plano de saúde paga? Esse é o real problema. Nós não podemos nos conformar com isso. Não faz o menor sentido. São os mesmos seres humanos, é a mesma quantidade de trabalho, é a mesma qualidade de trabalho, e a gente mantém um sistema cruel, extremamente perverso, e sem que a gente converse sobre isso claramente, não é? Que, na realidade, esses preços significam que a vida de uma pessoa que não tem plano vale menos do que a vida da pessoa que tem plano, né? Bem, aqui são outros preços, depois eu deixo isso para vocês. Bom, esse plano de saúde aqui, ele chama-se UH, União Hospitalar. Eu nem trouxe outro plano de saúde do Rio de Janeiro, que chama-se Memorial, que era um plano funerário que virou plano de saúde. Esse UH, não, para não exagerar, para vocês não acharem que eu estou exagerada e tal, esse UH chama-se União Hospitalar. Essa é a rede do UH inteira. Então, com essa rede, o H tem que atender câncer, tem que atender hepatite. Olha o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo câncer, eu estou dizendo hepatite, eu estou dizendo problemas de saúde do século XXI. Tem que atender obesidade, tem que atender psiquiatria, tem que atender demência, tem que atender... Essa é a rede inteira. Isso foi registrado pela ANS. Essa empresa, o H, com essa maravilha desses planos de saúde, foi registrado pela ANS. É o plano vendido para esse segmento C e D, né? É o plano de saúde, agora, para o porteiro, para a empregada doméstica, para os filhos desse segmento C e D, que, na realidade, vão ter um atendimento de péssima qualidade, péssima. E esse plano vai remunerar o médico muito mal, independente dos esforços que a gente faça, não é? Porque, evidentemente, a variável de ajuste para ele cobrar um preço de R$40 é, evidentemente, o preço da consulta médica, não há outra possibilidade. E aqui são os preços, olha os preços. Né? São esses preços que nós estamos praticando no mercado. Então, nós somos o segundo maior mercado de plano de saúde do mundo, mas é um segundo mercado à la brasileira, né? Assim, com esse preço, evidentemente que as coberturas serão restritas, obviamente que haverá problemas, obviamente que não haverá tratamento para câncer, não haverá nenhum pagamento. Bom, aqui é só para demonstrar, essa reportagem ela ficou famosa, não sei se vocês lembram, é uma reportagem da Folha de São Paulo, é um rico de São Paulo, um rico, que paga mais de R$2.000 pelo plano de saúde e teve que pegar remédio na fila do SUS. E vocês imaginam um rico paulista revoltado, né? Não sei se vocês já viram um rico paulista revoltado. Eu já vi. É uma cena dramática, assim, porque eles ficam muito revoltados, muito revoltados. Então, esse rico paulista ficou muito revoltado, porque imagina se ele ia se fazer o papel de se passar por um ser humano qualquer e ficar ali na fila do SUS para pegar um medicamento de uso excepcional. Mas, na realidade, a seguradora do plano dele recomendou que ele fizesse isso. Enfim, então, chega a ser assim, quase objeto de piada, não é? Porque, mesmo quem paga um plano de saúde muito caro, não tem cobertura. As coberturas elas são restritas até para quem paga um plano de saúde muito caro. Bom, e aqui também é um ponto que eu queria me deter um pouco,
Porque, reparem bem, olha, as entidades, principalmente eu como médica, não é? Repara o que nós estamos concordando. Nós estamos concordando com um contrato da AMIL, por exemplo, que é assim, paga 8 vezes mais, olha isso, paga 8 vezes mais pelo mesmo procedimento, dependendo do plano. Repara isso, gente, isso não faz o menor sentido, não é? Não pode ser isso. A gente pode receber mais pela quantidade de horas trabalhadas. A gente pode receber mais pela quantidade de estresse que aquele trabalho provoca. A gente pode receber mais pela nossa experiência. A gente pode receber mais assim, doutor Armando tem mais experiência que a doutora Lígia, então ele merece receber mais. Mas nós não podemos receber mais pelo tipo de plano, não é? E nós estamos recebendo mais pelo tipo de plano. Nós achamos que é natural, na tabela da CBHPM, doutor Cid, na tabela da CBHPM está escrito, com letras garrafais, os estrangeiros querem morrer quando leem aquilo, que um médico, quando atende o paciente no quarto particular, ele pode cobrar, no mínimo, 2 vezes mais. Por quê? Por que o paciente no quarto particular vale 2 vezes mais do que o outro paciente? Não faz o menor sentido isso. A não ser que a gente, cinicamente, assuma que nós atendemos pior o paciente na enfermaria do que no quarto particular, não é? Que aí vai ser dramático, porque então haverão 2 medicinas. Uma medicina para pobre e outra para rico. Acho que isso não é conveniente, não é? Nenhum de nós gostaria de assumir algo desse tipo. Então, esse contrato, esse tipo de estrutura aqui, é uma estrutura extremamente deletéria para a saúde, é extremamente deletéria para a nossa unidade, é extremamente deletéria para o futuro do Brasil. Não é? Se a gente não se der conta disso, e a gente, assim, qual é a ideia? A ideia é que eu quero chegar nesse último plano aqui que paga 8 vezes. Quando eu estiver nesse plano que paga 8 vezes, eu estou bem. E não me importa os colegas que estão naquele que paga meia vez, que paga 1 vez. Esses colegas, que é claro, a maioria dos médicos está nesse plano que paga 1 vez. E quem está no plano que paga 8 vezes se considera, assim, no direito divino de estar no plano que paga 8 vezes. Por quê? Não é? Por quê? Como assim? Então, eu quero conversar um pouco mais. Isso aqui vocês não vão ver nada, mas eu peguei isso aqui do Plano Cassi, uma amiga minha foi atendida, e vocês podem reparar que essa é uma fatura. Paga um monte de exame e não paga nada para o médico. A consulta do médico, naquele momento, era de R$40. Então, essa é uma fatura de mais de R$5.000. O profissional, ele trabalhou à beça e recebeu de R$5.000 40. Porque esse profissional, por acaso, é aquele que recebe 1 vez só, né? Então, a dedicação do profissional, esse é um caso de infertilidade. Então, repara o trabalho que esse profissional deve ter tido, o cuidado, a solicitação de exames, assim, que não foram de 1 vez só, foi uma solicitação cuidadosa de exames e tudo mais, e a remuneração por isso tudo de R$40. Então, esse modelo ele privilegia o pagamento dos equipamentos, do capital, e desprivilegia completamente a remuneração do trabalho, né, como a gente já estava falando anteriormente. Bom, e aqui agora, vocês viram que tem um mercadão, não é? Que é assim, parto a prestação, consulta popular a R$10, vocês estão notando, né? Nas periferias das cidades, não é só mais plano privado de saúde. Isso aqui é um anúncio de parto que se paga o pacote, já com cheque pré-datado, tudo organizado, etc. Tem colegas nossos trabalhando nisso. Por quê? Não é? Essa é uma pergunta muito importante. Por que tem colegas nossos hoje que estão inseridos nesse outro mercado, que seria um 4º mercado de trabalho, né? É um mercado de trabalho pior ainda do que o do Plano Ziriguidum, ainda mais desprotegido. Esse quarto mercado, que ele está sendo constituído nas periferias da cidade, eu considero que ele é extremamente preocupante, deveria ser regulamentado, esse tipo de atividade deveria ser coibida, né, porque isso vai trazer problemas para os profissionais. Bom, e aqui o que a gente tem nesse momento, né, também que a gente conversava antes. Antigamente, os hospitais públicos eles eram os hospitais de excelência, não são mais. Os hospitais de excelência hoje são
os tais filantrópicos lucrativos. Então, Einstein, Sírio-Libanês, Moinhos de Vento, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, todos são hospitais privados. A gente perdeu. Né? E o Armando é diretor agora, o Armando Raj, que está sentado aqui atrás, ele é diretor do Hospital Universitário aqui da Universidade de Brasília, que assim, nós depositamos todas as nossas esperanças no Armando, né? Que nós pensamos que é possível que esses hospitais retomem o seu papel de dianteira, enfim, qual é o papel que esses hospitais têm no padrão de inovação tecnológica? Por quê, gente? Vocês sabem como é que são os hospitais paulistas, não são? Não sabem? É assim, os médicos vão para Houston, fazem um curso em Houston, voltam do curso de Houston já usando todos aqueles equipamentos e todos os medicamentos que, no curso de Houston, foram considerados que são estado da arte. É assim, não tem pesquisa, não tem produção de conhecimento próprio. Então, é uma cópia completa, é quase que, digamos, uma franquia, uma grande franquia dos hospitais americanos. E isso é totalmente indesejável do ponto de vista da nossa soberania nacional, etc. Bem, aqui, só para... Assim, eu prometi, vou falar, né? Eu vou mostrar para vocês as empresas que abriram, então, capital. DASA, Fleury, Odontoprev, Tempo, Bion, Kremer. Essas empresas foram empresas que abriram capital. E aqui eu vou mostrar a trajetória da Amil, eu deixo com vocês, vou mostrar, não dá tempo, mas a Amil comprou muitas empresas, inclusive comprou a Medial. E a Amil hoje é a maior empresa de plano de saúde do Brasil. Para dizer a verdade, a Amil é a maior empresa de plano de saúde do mundo, porque as grandes empresas americanas, elas não são nacionais, elas são empresas estaduais. E a Amil é nacional, a Amil tem mais de 5 milhões de clientes, a Amil é a maior empresa de plano de saúde do mundo. E vai ser muito difícil, embora eu concorde plenamente com essa expectativa do CAD, vai ser muito difícil para os médicos negociarem com a Amil. Não sei se está claro. Muito difícil, porque a Amil está verticalizando, ela está adquirindo hospitais, e ela comprou o DASA. A Amil hoje é a proprietária do DASA. Então, se a Amil tiver uma empresa de plano de saúde, hospitais e laboratórios, vai ficar super difícil a gente conseguir negociar. Então, essa ideia da barganha, que eu vou lá e digo, olha o meu valor, faço uma proposta, isso, sinceramente, é uma fantasia, diante de uma empresa com esse poder, com essa penetração no mercado. Bom, aqui é a Medial fracassou, a Medial abriu ações no mercado, eu acho que é importante a gente falar esse exemplo da Medial, por quê? Porque pode haver um fracasso dessas empresas, não é? E deixar todos esses clientes de plano de saúde na mão da noite para o dia, foi o caso da Medial, inclusive aqui em Brasília. A Medial tinha uma participação importante aqui na assistência suplementar de Brasília, né? E quando fechou, foi um problema danado. Enfim, por quê? Porque a Medial foi à falência. Foi à falência porque foi com muita sede ao pote, né? São empresários muito vorazes, são muito empreendedores, gostam muito de fazer novos negócios. Então, a Medial foi um fracasso, mesmo que a Medial ela tenha tentado de tudo. Ela chamou o Luiz Kaufmann, que é um consultor do mercado, do mercado financeiro, depois ela chamou um outro consultor, depois um terceiro, e assim mesmo não deu certo. Aqui é que nós, agora, estamos associados com o sucessor do Daniel Dantas, do DD. O Daniel Dantas é aquele orelhudo, vocês sabem, né? O Daniel Dantas. Então, agora, o Daniel Dantas tem um sucessor do BTG Pactual, que é o André Esteves. E o André Esteves hoje está associado, com o Grupo DOR. Então, olha com quem nós estamos andando, né? Nós não estamos andando em boas companhias, nós estamos andando em péssimas companhias. André Esteves, BTG Pactual, tudo isso. E essa, então, é uma empresa em tempo que... e aqui, então, é a trajetória do Grupo DOR, não é? Que está comprando hospitais em Brasília, em Pernambuco, no ABC Paulista, comprou, olha só para vocês verem, comprou o São Luís, né? Comprou quase 1.000 leitos em São Paulo. Ora, isso para um carioca é uma doce vingança, não é?
porque vocês sabem que a medicina carioca foi totalmente destruída por essa medicina privada paulista, não é? Mas, assim, é uma doce vingança, mas não adianta, nós não somos pessoas vingativas, nós somos pessoas racionais, que dá vontade de falar, olha, está vendo? Mas não é disso que se trata, é o contrário, é uma preocupação muito grande. Por quê? Porque agora o próprio Hospital São Luís, que ainda tinha uma certa pinturinha, uma casquinha de filantrópico, etc., ele passa a ser um hospital completamente lucrativo e ele se pauta, então, por um perfil assistencial muito mais duro do que ele tinha anteriormente, né? O Grupo Dora, então, olha só, ele tem o Roberto Martins, que ele é representante do BTG Pactual. Ele continua sendo de propriedade de um médico do Rio de Janeiro, mas ele passa a ter na sua estrutura já um banco de investimentos. Banco de investimentos. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, agora, se a gente quiser brigar com essas empresas, nós vamos ter que brigar, não é no CAD, nós vamos ter que brigar no Ministério da Fazenda, nós vamos ter que brigar no BNDES, nós vamos ter que brigar de cachorro grande. Nós não estamos mais falando só na saúde, nós estamos falando agora com setores que são setores que, de fato, definem os rumos da política econômica do país, não é? Bem, então, eu também passo isso aqui. Bom, só rapidinho, né? Vocês sabem que o senador Flecha Ribeiro tem um projeto de lei. Pessoal aqui das entidades que acompanham, eu pediria que acompanhasse, porque a gente não tem condições de fazer isso, projeto de lei para que o capital estrangeiro entre também nos hospitais. Então, é um projeto de lei para que haja... Esse projeto de lei é um projeto de lei que ele quase nunca mas ele tem uma importância enorme para as empresas, né? E aqui, só assim, é o meu diálogo que eu queria... Isso aqui é um plano de saúde americano, é um plano de saúde que paga, não é pelo procedimento. Vê só, a gente não podia passar para isso, gente? Ao invés da gente ficar o tempo todo grudado nesse diabo dessa tabela, eu estou falando desse diabo dessa tabela, porque essa tabela é um diabo. Porque o pagamento por procedimento, ele é um modelo muito antiquado, muitíssimo antiquado. Ele não é adequado para o perfil epidemiológico, que exige atenção integral ao paciente. Ele não é adequado para a modernidade das relações entre médicos, governos, médicos e empresas de plano de saúde. Então, nos Estados Unidos, não se paga por procedimento, gente. Só o Brasil faz isso. Esse pagamento que é, quanto mais você faz coisas, mais se recebe, ele desprestigia completamente as especialidades cognitivas, não é isso? Especialidades cognitivas, doutora Maria, é assim, clínica médica, pediatria, e ele privilegia o fazer, ele não privilegia o saber, ele privilegia quem faz. Então, o doutor estudou anos e anos, sabe a beça, mas se eu sou uma médica que acabei de me formar e piloto um equipamento de última geração, eu suplanto ele. Isso não faz o menor sentido, não é? Isso acaba com a medicina como arte, com a medicina como ciência, com a medicina como essa especialidade, como nossa profissão, que exige anos e anos de estudo. Bom, então, olha como é que é isso. Vamos ver com calma. É assim, se a consulta é realizada no consultório, ela vale tanto. Se a consulta é realizada num consultório de um hospital, ela tem um outro valor. Se o paciente está estabilizado, ela tem um valor. Se o paciente não está estabilizado, tem outro valor. Entenderam? Então, o preço ele não está dado pelo procedimento. O preço está dado pela suposta... Qual é a suposta energia? Qual o suposto trabalho que vai ter que ser desenvolvido para atender aquele paciente? Então, se o paciente é mais grave, o preço pode ser maior. Se o paciente tem um quadro mais leve, o preço pode ser menor, que significa mais ou menos tempo de consulta, concordam? Na realidade, aqui não está dado pelo tempo de consulta, está dado pelas condições do paciente, não pelo procedimento. Isso inverte completamente a lógica. Isso é o tal do ganha-ganha, que a gente estava falando na mesa de abertura. Quer dizer, o paciente ele é levado em consideração. E a gente se liberta de vez desses grilhões, dessa tabela, que é uma tabela que ela nos divide. Olha só, daqui para cima, no Brasil, tudo vale mais. Gente, olha só, a nossa tabela era uma tabela que é uma coisa inacreditável. É assim, da barriga para cima vale mais, da barriga para baixo vale menos. Olha, não existe isso.
Isso é uma coisa inacreditável, inacreditável. A gente ainda está com uma tabela que é assim, estruturas anatômicas, nada do que nós aprendemos, não tem nem DNA na nossa tabela. Assim, ela é pré essa ideia que nós temos de uma visão mais holística, mais integradora da atenção e tal. Então, isso eu deixo aí também para a gente conversar, né? Eu notei que causou, inclusive nos exames, viu? Inclusive nos exames. Os preços são diferenciados, inclusive nos exames, dependendo do local no qual esse exame seja realizado. Que eu considero muito mais inteligente. E isso a gente está falando dos Estados Unidos, nós não estamos falando de França, nós não estamos falando de sistemas que é a medicina socializada, nós estamos falando justamente do coração, de que não paga por procedimento há muito tempo. Estados Unidos não paga, e isso já ficou assim, para as calendas gregas. Né? Bom, e aqui, assim, como é que é a remuneração, não é? Então, nos sistemas universais, a remuneração pode ser per capita, pode ser por salário. E os médicos ganham muito bem na Inglaterra. O valor do salário dos médicos na Inglaterra é um valor elevado. Na Escandinávia, é salário, e os médicos não ganham muito bem. Um médico que é sueco, um médico finlandês, ele ganha mal. Ele ganha tal qual um professor primário, ele não tem uma diferenciação muito grande. Na França, o pagamento é por procedimento, mas desse tipo de procedimento que eu estou falando, não é tabela CBHPM, ou salário, o governo é que paga, só o governo paga, os especialistas ganham mais que os generalistas e têm um valor elevado, os médicos ganham bem. Nos Estados Unidos, o pagamento é por procedimento desse tipo que eu falei, os planos de seguros pagos, os especialistas ganham mais que os generalistas, e o valor também, em média, é elevado. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês como é que é mais ou menos isso. Né? O Armando, por exemplo, tem um filho na Austrália. Os médicos australianos, eles ganham, os generalistas, 1,7 vezes mais do que a média da renda da população. Portanto, o médico australiano generalista, ele ganha quase igual a população ganha. Ele não se diferencia. O médico holandês, ele ganha muito mais vezes que a população. Na Alemanha, o médico generalista também ganha 4 vezes mais que a população. E no Brasil, né? No Brasil, o médico ganha, no mínimo, 20 vezes mais do que a renda da população. Por menos que a gente ganhe. O doutor Cid disse que a nossa média é de 6.700. 6.700 é 20 vezes mais do que a média da população. Então, nós temos que ter clareza sobre isso, né? Muita clareza, porque a nossa distância do que é a vida cotidiana dos brasileiros é imensa, imensa. Né? Então, aquela história assim, comam frutas, por favor, a sua dieta é péssima, você não pode continuar usando óleo de soja, você tem que substituir óleo de soja por canola, qualquer coisa desse tipo, que alguns dos nossos colegas fazem, que a gente considera uma extrema alienação, né? São profissionais que não compreendem as dificuldades imensas que a nossa população tem para chegar até o fim do mês, etc., etc., mas elas são reais, porque, de fato, a gente tem... A nossa situação aqui é muito diferente desse quadro. E, por fim, eu queria demonstrar que, na Inglaterra, os médicos generalistas ganham mais que os especialistas. Isso é alguma coisa que, no Brasil, a gente tem que dar conta disso. A gente não pode continuar com esse padrão de estímulo a uma especialização precoce, uma especialização... Então, todos os meus alunos que agora querem ser oftalmologistas, passou a moda do ortopedista, passou a moda do cirurgião cardíaco, agora querem ser oftalmologistas. Por quê? População, estão certos, população envelhecendo, vai ter problema oftalmológico aí, assim, a jusante e a montante, e eles já estão entendendo que um oftalmologista realiza N procedimentos e que, com N procedimentos, a cesta de remuneração ela fica mais gordinha, não é? Então, agora, a moda não é anestesiologista, não é dermatologia, não é cirurgia plástica, é oftalmologia. Isso, pelo menos, lá na nossa faculdade, que nos formou a todos. Bom, falar meio minuto sobre a reforma do sistema de saúde americano. Por quê? Porque, para onde nós estamos indo, né? Nós estamos americanizando o sistema de saúde brasileiro, nós vamos chegar nisso. Por quê?
Então, o que aconteceu nos Estados Unidos? Um monte de gente não tinha plano privado de saúde, é o que vai acontecer no Brasil. Os planos privados de saúde eles vão discriminar pretos, mulheres pobres, crianças com problemas, eles não vão atender essa população. Mais ou menos o que o Obama se viu diante de, né? Então, esse é um problema dessas iniquidades. Os planos de saúde, eles exigem que as famílias paguem muito dinheiro. Esses planos Irigdum, eles são todos planos com franquia. Então, tem copagamento. As pessoas são hospitalizadas, mas têm que pagar. Vão ao médico, têm que pagar. Enfim, então, isso agrava muito a situação do orçamento das famílias. A mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Aqui, pessoas que perdem emprego não terão plano de saúde. Então, nós estamos em condições, hoje, nós estamos aumentando a formalização do emprego, mas não quer dizer que o Brasil vá ter essa situação, essa janela, nós estamos com uma janela de crescimento econômico, mas não quer dizer que vai ter essa janela por 20 anos, 30 anos. E a perda do emprego significa perda do plano de saúde. Aqui a visão da Associação Médica Americana. A Associação Médica Americana, não sei se vocês sabem, mas ela é das entidades mais importantes do mundo. Ela é a maior editora do mundo. A Associação Médica Americana, ela é uma editora, ela publica mais que a Bíblia. A Associação Médica Americana tem uma força que a nossa Associação Médica Brasileira tem que ter essa ambição de ter também. Nós temos que ter uma associação médica brasileira que tem um projeto de saúde para o Brasil. Nós temos que ter uma associação médica brasileira que não fique pendurada numa única coisa, que é a tabela. Nós não podemos ter uma associação médica brasileira que o principal núcleo de ação seja a confecção de uma tabela. Não é? Qual é a proposta? Qual é a proposta que nós temos para o Brasil? Então, a Associação Médica Americana se posicionou em relação à reforma. A Associação Médica Americana, primeiro, é a favor da saúde para todos. Qual é a posição que nós, afinal de contas, temos, não é? Nós, de fato, somos a favor de uma saúde para todos? Essa é uma pergunta importante para a gente fazer para os nossos colegas, não é? Somos. Se somos, vamos ter que ser responsáveis por essa decisão, né? Porque isso significa, então, que nós vamos trabalhar de maneira a que todos os brasileiros tenham saúde. E aí foi assim, enfim. E claro que, ao se posicionar, ela consegue também não só participar, mas como consegue decidir. A Associação Médica Americana foi decisiva para o modelo de reforma que os americanos aprovaram, que é um modelo de reforma que não reduz a remuneração dos médicos. Né? Apesar da reforma, apesar da universalização, o Obama, então, conseguiu universalizar o sistema de saúde americano, mas sem reduzir o poder de consumo dos médicos e tal. Bom, isso aqui, só para mostrar qual é o problema, né? Isso aqui acontece no Brasil também. Eu tenho um gráfico igual a esse sobre o Brasil. Acontece que o preço dos planos de saúde aumenta muito mais do que a capacidade de renda que a população tem. Esse gráfico demonstra isso, do que a própria inflação. Aqui a despesa anual com o plano de saúde nos Estados Unidos, R$ 904,00 por mês. Isso no Brasil está em R$ 120,00 por mês, R$ 120,00. Então, portanto, vocês podem notar que há um problemita aqui, né? Os médicos americanos têm uma remuneração muito maior que a dos médicos brasileiros, não é? Aqui não é por problema do equipamento, do uso ou não uso de cirurgias, é um problema mesmo que nós recebemos 9 vezes menos do que os médicos americanos, né? Bem, aqui é o valor médio dos planos empresariais, é muito caro, né, um plano de saúde anual. E aqui, só essa última coisinha assim, branquinha, 17%, 13%, são os planos com coparticipação. Aumento dos planos com coparticipação. Essa é uma tendência. Ou seja, as famílias vão ter que passar a gastar mais dinheiro, mesmo tendo plano, as famílias passam a gastar mais dinheiro. Isso aqui são as empresas que oferecem cobertura acima de 26 anos. A lei do Obama, ela propõe isso, né? Eu tenho uma filha com 32 anos que é pendurada no plano de saúde do pai até hoje, só para vocês terem uma ideia disso, porque a ideia é essa, né? Vai gerando dependências o plano, não é?
Assim, já repararam isso? Que tem sobrinho pendurado no plano do tio da Cassia, o outro é pendurado, a ex-mulher fica pendurada no plano do ex-marido, etc., porque ninguém vai se conformando redes informais e formais que são um demônio também, né? Bom, aqui os americanos querem que esse debate sobre saúde ele exista nas eleições americanas. Isso é uma coisa que os brasileiros também querem. Em inúmeras pesquisas, a saúde ela é apontada como principal problema. Entretanto, nossos candidatos a presidente não põem a saúde em debate. Todos os nossos candidatos a presidente têm um discurso igual, seja o Maluf, do DEM, seja o PSOL, todos são a favor do SUS, de pé junto, eles adoram o SUS. Quando eles chegam lá, eles, primeiro, são atendidos em outro lugar que não no SUS. Fogem do SUS igual o diabo foge da cruz. E, além disso, desfinanciam o SUS, despriorizam o SUS, etc. Mas o discurso nosso, a gente não tem um discurso Partido Republicano contra, Partido Democrata a favor. Isso é um problema. Porque como que a gente pode promover esse debate mais radical numa sociedade que finge que todos concordam, bom, enfim. Isso aqui é uma divisão, os americanos são contra a reforma, metade da população é a favor da reforma do Obama, metade é contra, o que significou que o Obama teve que ter uma atitude governamental de ir a público defender a reforma. Isso é fundamental. Se nós não tivermos governantes que defendam um sistema de saúde público, universal, vai ficar muito difícil, não é? Vai ficar, enfim. Nós médicos temos um papel, mas a classe política tem um papel nessa história também, que nós não podemos substituí-la, nós não fomos eleitos, nós não somos presidentes da República, nós não somos governadores, enfim. Então, isso é bom. E aí eu só assim concluindo de verdade, não é aquele estou concluindo. Primeiro, né, o que eu penso? Isso aqui não são mais fatos, assim, eu estou fazendo uma interpretação livre, não é? Eu penso que os brasileiros defendem o SUS, há uma certa simpatia pelo SUS e uma antipatia grande em relação aos planos de saúde. As empresas de plano de saúde elas são muito mal vistas pelos brasileiros, muito mal vistas pela mídia, muito mal vistas pelos médicos. Então, acho que tem uma mobilização grande de secretários, de pessoas como eu, que são pesquisadores, em torno do SUS, mas também a gente tem uma manifestação enorme, os brasileiros querem ter um plano de saúde. Tem várias pesquisas que demonstram que, primeiro, o brasileiro quer ter casa própria, que é o meu caso. Depois, quer ter plano de saúde. Segundo, o maior objeto de desejo dos brasileiros é ter um plano privado de saúde, ou seja, sair correndo desse atendimento, que é um atendimento muito duro, não é? Atendimento público é um atendimento extremamente... A pessoa tem que chegar às 4 horas da manhã, tem que brigar na fila, tem que brigar com segurança... Enfim, a gente sabe mais ou menos como é que é, né? E a esperança de um sistema de saúde público universal, eu diria que, se a gente fizesse uma pesquisa hoje, que eu acho que seria importante que a gente fizesse essa pesquisa, é uma pergunta muito simples. Se nós gostaríamos de ter um sistema público de qualidade. Essa pergunta ela seria uma pergunta importante para ser divulgada na mídia, para fazer uma certa demarcação, né? Então, acredito que a gente... Bem, e, por fim, né, e essa é a minha última... A gente tem mudanças importantes no sistema de saúde brasileiro. Eu, obviamente, não é esse o tema que eu fui convidada para falar, mas eu não poderia deixar de assinalar que a gente tem mudanças muito importantes. Por exemplo, no sangue. Não tem uma cirurgia hoje no Brasil que não seja realizada que o sangue seja público, de alguma maneira, não é? Então, a gente antes não era isso. A gente tinha um sistema de sangue no Brasil, os bancos de sangue eram bancos. Eram literalmente bancos, não é? Que contaminavam todo mundo, etc. Então, a gente tem um avanço enorme nessa história. A gente tem um avanço muito grande em relação aos programas que são, de fato, universais, AIDS, enfim, e tantos outros. Então, de fato, a gente tem mudança. Entretanto, com os planos privados de saúde, com essa assistência suplementar, especialmente com o crescimento da assistência suplementar,
a gente mantém esse padrão, que é um padrão iníquo, é um padrão estratificado, é um padrão retrógrado, é um padrão enfim, que mercadoriza, que nos mercadoriza juntos, né? Nós nos tornamos mercadoria. Se o sistema é mercadorizado, nós somos a principal mercadoria do sistema e nós deixamos de ser, na realidade, os agentes de mudança do sistema, né? Nós passamos a ser uma mera variável numa equação que, no final, dá uma soma tal, que é uma taxa de retorno para empresas X ou Y. Então, eu penso que a gente também, só esse tom de otimismo, né? Eu também sou extremamente otimista, mas eu sou otimista porque eu penso que tudo isso aqui vai entrar em crise. Que esse sistema privado, ele não demora 5 anos, eu vou fazer esse vaticínio, para entrar numa crise imensa. E eu diria que nós temos que estar preparados para responder essa crise. Nós temos que, desde agora, temos atitudes estratégicas para sermos capazes de responder essa crise. A principal delas, no meu modo de ver, hoje, é a gente dar um fim nessa tabela de procedimentos. É a gente propor, ter a ousadia de propor uma discussão muito clara sobre preços no Brasil, que os preços sejam equivalentes no público e no privado, que os preços sejam equivalentes ao trabalho dispendido, ao mérito do profissional que realiza aquele trabalho, e não seja um pagamento por uma tabela, que é uma tabela que reparte, e deixa a melhor parte para quem não é bobo, né? Porque nós, os outros bobinhos, sempre vamos ficar com a pior parte da... Bom, obrigado.